E aí, continuando, né? Se a gente já sabe o que que é a potência, como ela se relaciona com a energia, com o tempo, tá? Agora vamos olhar então um pouquinho para a conta de luz, né? Não sei se você já teve a curiosidade de olhar para essa conta de luz. Ela traz uma série de informações que podem auxiliá-lo em descobrir o quanto você está gastando mensalmente. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é olhar um pouquinho para essa conta de luz. Né? Então, se você olhar aqui do lado, você já vê mais ou menos a cara dela. Né? Essa aqui é uma conta atual, né, de fevereiro agora, de 2020. E essa conta ela traz algumas informações importantes. Então, vamos olhar um pouquinho para o que está sendo mostrado nessa conta. Então, a primeira coisa que você tem aqui são os dados do cliente, né? A pessoa que vai pagar a conta, basicamente, né? Número de instalação e tudo mais. Depois você tem os dados da conta. Então você tem o dia do vencimento e a conta sendo referente a que mês, né? Que período que você usou. E o total que você vai pagar. Okay? Então o valor total da conta está ali. Você tem também aqui os dados da medição, que essa conta ela foi medida por alguém, né? Esse alguém vai lá na sua casa ou no apartamento, né, na casa de relógios que tem o condomínio, e ele olha um reloginho de apartamento por apartamento. E ele vai olhar o quê? Ele vai comparar lá a leitura atual com a leitura anterior. Então o que você vai pagar é o que mudou de um mês para o outro. Né? Esse reloginho ele vai sempre aumentando, né? E você está pagando sempre a diferença entre essas leituras. Então, tem o valor lá no mês, no outro mês ele vai ler de novo, faz a diferença, e a diferença é o valor de consumo de energia mensal da casa, né, ou do apartamento, tudo mais. Você percebe também que você tem o número de dias aqui, né? Então sempre referente a 30 dias, tá? Você tem também um histórico de faturamento. Então aqui você veria o histórico de consumo desse lugar. Né? Aqui tem só um mês, mas a ideia desse campo aqui é trazer os diversos meses que a pessoa foi pagando conta e consumindo energia. Para você ver até quando que você gasta mais, quando você gasta menos, né? Para você ter essa noção. E aí, um pouquinho mais para baixo, né? Tá em outro slide porque não coube num slide só, ia ficar estranho. Você tem uma discriminação do que está sendo cobrado para você, de você. Né? Então você percebe agora que você tem uma quantidade aqui, né? Você tem uma quantidade de energia, você tem uma, então você tem aqui uma quantidade de energia que vai ser cobrada de você aqui, e essa energia ela não está sendo, ela está esse número veio lá da diferença encontrada no medidor, tudo bem? E você percebe aqui, né, seria a próxima pergunta aqui, né, que a energia elétrica ela está sendo medida numa unidade aqui que a gente não viu ainda, que é o quilowatt-hora, né? O que a gente tinha visto no outro slide mais para cima, né, ou na outra aula, é que a unidade de medida da energia era o joule. Né? Quando você vai olhar para a sua conta de luz, se você for procurar pela, pela unidade joule, você não vai achar. Por que você não vai achar? Porque na conta de luz, a unidade de energia utilizada
ela é um pouquinho diferente. Ela é o quilowatt-hora, né, que a gente chama. Então você paga pelo quilowatt-hora, né? Vamos entender o que é esse quilowatt-hora, né? Mas só para terminar aqui, nessa parte da conta você vê tudo que é cobrado, né? Então você tem uso do sistema de distribuição de energia, a energia de fato utilizada. Se a gente tiver um período de seca, por exemplo, essa bandeira aqui ela muda, né? Pode ficar amarela, pode ficar verde, pode ficar vermelha, né? Então, o vermelho você paga uma sobretaxa de uso, né? A amarela um pouquinho e a verde não paga nada. E aí você tem mais alguns impostos aqui, né? PIS, PASEP, COFINS e outro imposto aqui que é municipal, né? Que é o COSIP. E aí na hora que você faz a conta toda lá, e você percebe que do todo você está pagando um total de tributos aqui, ó, de 9,84 nesse para essa conta, né? Referente a essa conta, tá? Então, continuando aqui, a gente viu que a energia ela é calculada como a potência multiplicada pelo tempo, né? Potência do aparelho vezes o tempo de uso, né? Na hora que eu olho lá em cima, eu tenho o quilowatt, que é uma medida de potência, multiplicado pela hora, que é uma medida de tempo, né? Então, a nossa ideia agora é entender qual que é a relação entre quilowatt-hora e joule, né? Então, eu sei que um joule, e aí lá da outra aula, ele equivale ao quê? A 1 watt vezes segundo. Então, 1 watt segundo é igual a 1 joule. E na hora que eu olho 1 quilowatt-hora, como que eu vou olhar para isso para relacionar isso com joule? Tá? Então é simples, na verdade. Então o que a gente vai fazer? 1 kWh ele é a mesma coisa que escrever 1000 watts. Por que 1000? Porque o quilo, né, esse prefixo aqui, K, equivale a quilo. E o quilo vale 1000. Né? Então 1 kW é igual a 1000 watts. Vezes, agora eu vou no tempo, né? Agora eu vou olhar para o tempo. Então, 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, certo? Só que eu não quero 60 minutos, porque eu quero uma relação entre joule e quilowatt-hora. Tudo bem? O joule ele está aqui, ó, em segundos. Então eu tenho que transformar essa hora para segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então eu estou fazendo uma multiplicação de 60 minutos por 60 segundos para chegar em 1 hora, ok? Então, na verdade, a conta que eu estou fazendo aqui é essa aqui, né? Então, 1 kWh é a mesma coisa que 1000 watts vezes 3.600 segundos. Percebeu aqui que agora apareceram o quê? Ó? Apareceu o W e apareceu o S. O que é o W? O W é o watt. Tá aqui, ó. E o segundo tá aqui, ó. Então, ó, eu saí do quilowatt-hora, né? E eu tô chegando em algo que é similar ao que eu estou procurando aqui, a um joule. Certo? Então, 1 kWh equivale a essa multiplicação. Então, colocando em potência de 10, né? Então fica 3,6 vezes 10 a sexta watt vezes segundo. Watt vezes segundo, ó, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Watt vezes segundo. Isso equivale ao quê? A 1 joule. Ou seja, 1 kWh é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a sexta joules. Então, agora eu tenho
um número aí para comparar, né, para converter de um em outro, ok? E aí, voltando então um pouquinho para a conta de luz, né? Se eu sei que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules, né? Para eu converter um valor no outro, basta eu pegar o valor dos kWh que eu tenho aqui, que nesse caso está aqui, ó, 91 kWh, e multiplicar, se cada kWh vale isso aqui, 3,6 vezes 10 a sexta joule, basta pegar a quantidade de kWh que eu tenho e multiplicar por esse valor aqui. E aí eu vou ter, eu teria, né, o meu valor de energia em joules, não em kWh. Mas olha como fica aqui, ó. Na hora que eu faço isso, que eu pego essa relação aqui de 1 kWh para 3,6 vezes 10 a sexta joules, e eu faço essa multiplicação, olha o valor que eu tenho. 327,6 vezes 10 a sexta. Pensa comigo aqui, que número que é mais amigável de ver? O 91 ou um 327,6 vezes 10 a sexta? Percebe a mudança aqui? A gente muda a unidade para deixar a coisa um pouco mais agradável de se ver, mais simples de entender. Ok? Então, o fato da gente usar aqui o quilowatt-hora é uma maneira de deixar o número, o valor, mais fácil de ser entendido. Ok? É mais conveniente o uso do quilowatt-hora do que o uso do joule. Tá? Embora eles meçam a mesma grandeza, que é a energia. Ok?